Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando seus comentários, com respeito, é claro, compartilhando, e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer mais um conteúdo, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema anjos, dízimos, arrebatamento e a escada de Jacó. É isso mesmo o tema. Anjos, dízimos, arrebatamento e a escada de Jacó. E o texto principal se encontra aqui em Gênesis, capítulo de número 28, e o versículo 12, que diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos ler novamente. Gênesis capítulo 28, versículo 12. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o texto que foi lido, nos mostra uma experiência de Jacó, filho de Isaac, logo após ele ter fugido de sua casa, em busca, à procura de familiares da parte da sua mãe, por conta do seu irmão Esaú. Nós sabemos das histórias e a gente não vai se aprofundar muito aí, ficar muito aqui só falando a respeito disso. Então o contexto desse texto está falando da vida de Jacó, quando ele sai de sua casa. E nesses dias eu vi um líder religioso com suas manipulações enganosas, mentirosas, fraudulentas, pegando esse contexto aqui e trazendo para os dias de hoje, se referindo que anjos ainda está a serviço de Deus, falando também que nesse texto aqui você tinha que subir ao topo da escada para deixar os dízimos lá, e os anjos vinham, recebiam os dízimos e levavam para o Pai, levavam para Deus, para Yahweh. E também fala ali, na descida e na subida dos anjos, ali estava falando do arrebatamento. Veja quanta ignorância de entendimento, meus irmãos. Quantas artimanhas desses homens que ficam buscando dia e noite, cada dia mais, enganar, fraudular o evangelho da graça. Então, e eu digo que nem uma coisa nem outra aqui está se referindo nesse texto. Hoje nós não estamos vivendo, se referindo a anjos que está a nosso serviço da parte de Deus. Não, nós não estamos vivendo o ministério angelical. Nós não estamos vivendo, hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Ô glória! Não tem nada a ver isso aí, que anjos ministram a nosso favor. Erraram feio e vivem dizendo que existem anjos. Olha, eu dou ordem a teus anjos que me livre por onde eu andar. Não.
Nós não estamos mais, ou seja, nós nunca vivemos, meu irmão, a serviço dos anjos. Quem vivia a serviço dos anjos eram aqueles que estavam esperando a salvação completa ali no primeiro século. Então, o ministério dos anjos foi dentro da lei de Moisés. Não foi nos nossos dias, não está sendo nos nossos dias. Entendeu? O ministério dos anjos foi dentro da lei de Moisés, ou seja, os anjos ministravam, estavam atuando ali, naquele tempo ali, e foi até o ano 70, mesmo depois da cruz, os anjos ainda estavam atuando. Então, a lei de Moisés foi promulgada por anjos, sim. Mas o ministério do Espírito, o evangelho da graça, o pacto para o entendimento não foi promulgada por anjos. Não, de forma alguma. Mas foi por intermédio de Cristo. A graça foi inaugurada por intermédio de Cristo. E logo depois, Paulo, ele foi levantado para levar o evangelho da graça ali no primeiro século, o evangelho da incircuncisão, o fundamento posto por Paulo, e hoje nós estamos edificando sobre esse fundamento. Dizer que os anjos de Deus ainda estão a nosso serviço, isso, meu irmão, é descontextualizar o texto, é descontextualizar ali aquele período ali em que eles viveram. Então o apóstolo Paulo viveu esse período ainda ali dos anjos a serviço. Sim, Paulo viveu ali. Quando os dois pactos ainda estavam em vigor. Nesse tempo, os anjos ainda estavam em vigor. Os anjos ainda atuavam, com certeza. Porque eles estavam no aguardo, esperando a salvação. E esses anjos, eles eram ministradores. E você vai ver isso aqui. Hoje, nesse estudo, a salvação, a sotéria, né, conhecido como sotéria, né, é a salvação completa que estava ligado ao resgate, à redenção do corpo. E isso ainda ia acontecer, e aconteceu no ano 70. Então os anjos ainda estavam a serviço daqueles que viveram ali antes da cruz e depois da cruz. Nós não, nós já nascemos no ministério do Espírito, no novo pacto, na nova aliança, no evangelho da graça, no evangelho eterno. Não tem nada a ver, meu irmão. É descontextualizar o texto. Então, observe que mesmo depois ali da cruz, os anjos ainda estavam em vigor. Você vê que Pedro foi libertado da prisão por anjos. Sim. Aonde é que está escrito isso, meu irmão? Em Atos. Lá em Atos fala a respeito disso. Que os anjos libertaram Pedro da prisão. Paulo também teve um encontro com um anjo durante a noite, em visão. Quando ele estava ali, em Atos 17, aí ele estava sendo levado para Roma, prisioneiro, e o anjo visitou e disse que daquela embarcação ali, Paulo não se preocupasse, porque ninguém daquela embarcação ali iria morrer. Então, mesmo depois da cruz, entendeu? Mesmo depois que a graça foi inaugurada, onde aconteceu o fim da lei, espiritualmente falando, porém os pactos se cruzavam, eles continuavam as mesmas práticas cerimoniais, mas porém Deus não recebia mais nada. Mas os anjos ainda estavam em vigor. Mesmo depois ali da cruz, os anjos, o ministério angelical ainda estava a serviço de Deus. Então, a lei ainda estava em vigor. Então, os anjos ainda estavam, ministravam a respeito daqueles que ainda iriam herdar a salvação. Eles iriam herdar a salvação. Claro, aqueles que viveram ali o antes da cruz ainda não estavam com a salvação completa. Ainda faltava a redenção do corpo. A morte adiana ainda não tinha sido vencida.
Entendeu? Então, observe em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Olha o que Paulo diz aqui, que eu acredito que foi Paulo, se bem que tem alguns aí que diz que não, que acha que foi Lucas, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé. Eu não sei, eu não quero saber. Eu quero saber que eu penso que foi Paulo. Entendeu? Vamos lá. Olha o que diz aqui em Hebreus. Essa carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 67 e 68, antes do ano 70. Olha o que Paulo escreve aqui no versículo 14. Vamos ler o versículo 13. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aí ele diz assim, ó, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja que a salvação ainda não estava completa. Ainda iria acontecer a redenção dos corpos. Então, o ministério angelical foi até o ano 70. Mas não para os nossos dias. Os anjos eram espíritos ministradores a serviço daqueles que iriam herdar a salvação. Então, não podemos trazer isso para os dias de hoje, dizer que tem anjos a nosso favor. Errou feio. Erraram feio e continuam errando feio. Então, eram eles que estavam aguardando a salvação. Eram aqueles que viveram o antes e o depois da cruz. E nós, ô glória, nós já viemos salvos. Salvos eternamente. E esse evangelho nos traz também, nos ensina, nos mostra e nos dá o direito de nós termos também a salvação de mente. Existem muitos filhos aí de Deus. A maioria dos filhos de Deus, eles são salvos, sim. Já vieram salvos eternamente. Eu estou falando da salvação eterna, mas a salvação de mente eles não têm ainda. Vivem como prisioneiros, vivem aí se condenando, fazendo jejuns, fazendo sacrifícios para não perder a salvação. Tem que estar dentro de um lugar para não perder a salvação. Quem foi que disse isso, meu irmão? Se você quiser se reunir, você se reúne. Mas se não, também não quiser, você é livre. Mas isso não faz você perder a salvação. Você já está com a salvação. Você já nasceu com a salvação eterna. Ô glória! E quando o seu corpo tombar, o espírito automaticamente volta para o lugar de origem. Porque o espírito veio numa peregrinação. Então, mesmo depois da cruz, você vê lá em Atos 12, do versículo 5 ao 12, lá em Atos capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 12, você vai ver Pedro foi libertado da prisão. Depois você lê, eu não vou ler tudo, porque senão a mensagem fica muito longa, meu irmão. Você vê também em Atos 27, capítulo 23, Paulo foi visitado por um anjo. Veja que os anjos ainda estavam, entendeu? Em operação, eles ainda estavam ali no comando, eles ainda estavam ali em vigor, a serviço de Deus. Mas depois de 70 para cá, meu irmão, depois do ano 70 do primeiro século, onde Cristo veio, onde aconteceu a parousia, ali a segunda manifestação do vindo do Filho do Homem, de Ialcha, a segunda vinda, aí sim, depois de 70, não existe mais anjos ministrando a nosso favor. Eu aprendi isso também, acreditava, porque eu fui ensinado dessa maneira. Hoje, nós com a mente de Cristo ativada, com a metanoia que nós tivemos em nossa mente, nós chegamos à conclusão e vemos que hoje não existe mais anjos a nosso favor. Hoje, quem ministra na nossa vida, na minha vida, na tua vida, ô glória, é o Espírito de Deus que está conectado com o nosso Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ô glória. Não precisamos de anjos, meu irmão. Então, observe, meu irmão. Outra coisa, antigamente Deus falava de várias maneiras.
Sim, falava através de sonhos. Jacó aqui, ele teve sonho onde ele vê anjos subindo e descendo. Então, era normal Deus e ao falar através de visões, de sonhos. Vamos ver? Olha o que diz aqui. Em Gênesis capítulo de número 15, versículo 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Olha o que diz aqui, ó. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Veja Deus falando com Abraão através de uma visão, meu irmão. Então Deus falava de várias maneiras. Ó, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Será muito grande o teu galardão. Outra passagem aqui, veja que Deus está falando com Abraão através de visão. Outra passagem em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 5. Olha o que está escrito. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Então, em sonhos, Deus aparece a Salomão. Quando Salomão assumiu ali o reinado no lugar do seu pai, Davi. Então, observe Deus falando por sonho. Então, ele falava ali de várias maneiras. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, versículo número 1. Várias passagens no Antigo Pacto, Deus falando através de sonho, de visão, de sinais. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Veja, na visão de Ezequiel, diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus, da parte de Deus. Veja que mais uma passagem, Deus falando de sonho. Deus falando através de sonhos, de visões. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Vamos discorrer aqui na Bíblia hoje. Vamos lá? Mateus capítulo 1, versículo 20. Olha o que está escrito. Enquanto ponderavam nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja Deus falando com José através de sonho. Você está vendo, meu irmão? E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, olha o que está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Não é invenção minha. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tá vendo? Falou muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes últimos dias, eram os últimos dias que estava se aproximando. A parousia, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então não existe anjos mais a nosso favor. Não existe mais anjos, espíritos ministradores a nosso favor, ministrando a nosso favor. Hoje, quem nos guia, quem nos dirige é o Espírito Santo que está em nossa vida, ô glória. Então, o líder estava usando essa passagem aqui de Gênesis, meu irmão, capítulo 28, e dizendo que Deus estava falando. Quando ele pega essa passagem aqui, ó, e diz aqui no versículo de número, vamos lá, Gênesis capítulo 28, aí ele lê essa parte aqui, ó.
No versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir o que aquilo te hei de fazer. Então ele usa esses 3 versículos aqui dizendo: olhe, Deus está falando pela palavra. Veja, assim como Deus falou como Jacó, ali Deus está falando hoje pela palavra. Não está não. Não tem nada a ver, doutor. Deus falou ali, foi uma experiência com Jacó. Deus estava falando com Jacó. Eu não posso pegar esse texto e trazer para os dias de hoje, é descontextualizar o texto. Não, assim como foi com Jacó, Deus está falando com você pela palavra. Deus não está falando pela palavra. Deus falou ali com Jacó. Entendeu? E Moisés, que é o autor de Gênesis, ele escreveu esse acontecimento que aconteceu. Eu não posso pegar esse texto aqui e trazer para os dias de hoje. Totalmente fora de eixo, fora do prumo, meu irmão. É isso que o sistema religioso sabe fazer. São contadores de histórias. É isso que eles sabem fazer. E vivem frustrando a mente das pessoas. Mas o canal Democracia Espiritual está aqui para combater essas heresias, essas inverdades manipuladoras do sistema religioso manipulador e enganador. Nada contra ninguém, contra a doutrina teológica do sistema religioso manipulador. Não tem nada a ver eu trazer isso para os dias de hoje e dizer: olha, Deus está falando pela palavra. Não, Deus não está falando pela palavra. Então, voltando aqui para Gênesis capítulo 28, versículo 12, que diz assim: e sonhou quem? Não, vamos ler o versículo 11. Vamos ler o 10, perdão. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então era costume dos Oriente, né, deles, quando viajavam e estava à noite e não chegava ao lugar determinado, eles pegavam a pedra e ali fazia como travesseiro. Aí no versículo 12, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu vi esse líder aqui, meu irmão, usando esse texto, esse contexto aqui, e ele usando, dizendo que as escadas aqui tinha de fazer o quê? Os cristãos tinham que fazer o quê? Eles tinham que trazer seus dízimos. Fizeram uma escada e eles tinham que fazer seus dízimos, porque para subir no topo da escada e deixar seu dízimo lá, porque ali estava mais perto de Deus receber aqueles dízimos. Entendeu? Então o anjo vinha, pegava o dízimo e subia, tá entendendo? E entregava a Deus. E depois Deus iria abrir as comportas dos céus, usando Malaquias, capítulo 3, que não tem nada a ver de bênçãos materiais, ali era a chuva, as comportas dos céus para a plantação, para a lavoura, tá entendendo? Os dízimos nós sabemos que não era dinheiro, tá entendendo? Era, sim, sementes, eram animais, que era para a tribo de Levi, os sacerdotes que não trabalhavam, que não receberam porção, e era para as viúvas, os viajantes, que eram os forasteiros, e os órfãos, meu irmão. Não era para pastor se beneficiar, enriquecer, às custas do povo, comprando fazendas, apartamento em Dubai, carro blindado, andando com segurança, conta bancária gorda, plano de saúde, os filhos estudam nas melhores faculdades.
Eu não digo uma ajuda voluntária, porque nós podemos sim ajudar, uma ajuda voluntária sim, mas não como dízimo. Você é livre para ajudar numa ajuda voluntária? Sim. Você é livre para ajudar e para não ajudar também. Você só não pode criticar. Agora, cobrar dízimo como dinheiro, meu irmão, como eles fazem, isso não existe. Então o anjo descia e subia. E você tinha que subir na escadaria e deixar lá no topo. Porque quando o anjo descesse, ele trazia a bênção. Veja a manipulação desses homens. E na lei de Moisés não se falava nisso. Que dar dízimo teria que subir numa escada. E lá o anjo recebia, e na subida que o anjo subisse, né, no retorno do anjo da escadaria até o topo da terra, tá entendendo? Que a escada, no sonho ele viu isso. Não era no mundo global, era lá onde ele habitava, entendeu? Então observe, meu irmão, que quanta manipulação, e quando o anjo descesse, o anjo traria a benção. E onde que está escrito isso, minha gente? Eu vendo isso, ele dizia isso, ensinava isso, e os incautos acreditando. Os filhos de Deus acreditando na mentira manipuladora desse homem aí. Então, observe que quanta mentira nós vemos por aí, quanto engano desses homens, e o povo, alguns defendendo esses homens, esses líderes. Mas graças a Deus que nossos olhos abriram-se. Então, observe que lá, quando Moisés mostrou aqui os dízimos aqui para Israel, vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 14, não se falava nisso aí, de subir em escadaria e que estava descendo, o anjo estava descendo para trazer a bênção depois que você subisse, para deixar no topo da escadaria. A campanha, meu irmão, da escada de Jacó. Olha o que está escrito aqui nos dízimos. No versículo 22, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Já está dizendo tudo, não é dinheiro. Que ano após ano se recolher do campo. Está vendo aqui, meu irmão? Como é claro. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Você está vendo o que era o dízimo aqui? Precisa mais explicar isso aqui, meu irmão? Continuando, versículo 24. Quando o caminho te for cumprido, longe demais, né? Que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende o quê? As sementes, os inhames, as batatas, tudo que era plantação, tudo que era semente, ó. Então vende e leva o dinheiro nas tuas mãos e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Mas ele não mandou dar dinheiro aqui, já existia dinheiro para pastor não, ó. Esse dinheiro dá-los por tudo o que deseja a tua alma, ou seja, compra tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrará tu e tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, porque não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Veja que não era dinheiro, meu irmão. Quanta sem vergonhice desses homens metidos a justos, são mais justos do que o próprio Yahshua que veio aqui na terra, querem ser mais justos, mais honestos do que as pessoas e vive fraudulando, vive com fraude dentro da palavra de Deus, usando Deus como cobaia, cobrando dízimo como dinheiro. Cadê a justiça desses homens? Cadê a honestidade desses homens? Cadê a sinceridade desses homens? E aí, doutor?
Não tem nada a ver. Então eles também usam aqui, ó, que os anjos aqui subindo e descendo, aqui estava falando do arrebatamento, que o arrebatamento seria dessa forma. Quando os anjos desciam ali, era Cristo. Aqui em Gênesis já estava mostrando como seria o arrebatamento. E os anjos aqui ele coloca para pessoas, para homens e mulheres. Os anjos descendo é Cristo vindo sobre as nuvens, ele dizendo, ele ensinando. Os anjos descendo é os mortos, né, que já morreram, vindo com Cristo, ele usando a palavra lá de 1 Tessalonicenses, entendeu? E quando os anjos subiam, era Cristo subindo com eles para buscar a sua igreja. De roupa, de óculos, de prótese, de tudo. Como é que pode uma coisa dessa, meu irmão? O contexto não está falando nada aqui disso. De dízimo, de arrebatamento. Não existe mais anjos ministrando a nosso respeito. Não tem nada a ver. Isso é uma fraude, meu irmão. E o canal Democracia Espiritual vai combater essas mentiras, essas inverdades, essas manipulações. Não estou aqui para agredir ninguém verbalmente. Eu estou falando contra a doutrina, meu irmão. Eu não estou aqui afrontando ninguém. Mas isso é uma desonestidade. Entendeu? Então, eles acreditam também, eles pegam isso aqui, esse texto, e diz que o arrebatamento vai ser dessa maneira. Não, eles estão presos a um arrebatamento criado, que foi criado por, no século XVIII, no século XIX, no ano de 1830, uma doutrina criada por John Nelson Darby, entendeu? Depois que Margaret MacDonald teve visão de pessoas subindo, era o arrebatamento. Não, não tem nada a ver. O arrebatamento, por Paulo falado ali, não era nesse sentido de pessoas subindo para a eternidade. Era no âmbito espiritual. E os que estivessem vivos, os que ficassem vivos, seriam também arrebatados com ele. Ou seja, estaria num corpo habilitado que quando o corpo tombasse também voltaria. E nós já nascemos arrebatados, ô glória, nós já fomos arrebatados no sentido espiritual. Estamos vivendo aqui num âmbito espiritual, o reino é espiritual, a palavra é espírito, o Pai é espírito, os anjos são espírito, os filhos são espírito revestido de carne, e quando o corpo tombar, o espírito automaticamente ele volta para a eternidade. Entendeu? Então, observe que ali teve o arrebatamento ali, também ali de Filipe, lembra quando ele batizou o eunuco? Entendeu? Então a palavra arrebatamento não significa isso aí, meu irmão. É arpásio no grego, que significa tirado de um lugar para outro. Levado, é isso que quer dizer, tomado à força, rapidamente, é isso, tirado de um lugar para outro. Arpásio no grego, e não da maneira que eles vivem aí, esperando Jesus voltar. Uma doutrina criada por John Nelson Darby no ano de 1830, ali no século XIX. Digo com conhecimento de causa do que eu sei. Eu tenho uma mensagem aqui no YouTube que tem como nome Presos à Doutrina do Arrebatamento. É uma mensagem muito abençoadora e esclarecedora. Então, veja também que Elias foi arrebatado, tirado de um lugar para outro, mas não para a eternidade. Não para a morada lá onde está o trono da graça, não, de maneira nenhuma. Não está se referindo a isso. De forma alguma. Então, Enoque também foi tirado de um lugar para outro. Então, esse homem aqui estava dizendo que ainda existem anjos ministradores que está ministrando a nosso respeito, que tem que levar o dízimo lá no topo, porque o anjo quando vem, né? Você leva na escadaria para ficar mais próximo de Deus, e o anjo quando subir, aí quando ele descer, ele traz a bênção. Você não está levando o dízimo para Deus. O dinheiro que você está levando é para seu pastor, para seu líder se beneficiar às suas custas. Mas aprove a Deus que a nossa mente clareou, e hoje nós estamos libertos desses lugares. Entendeu? Então ali também não está falando nada de arrebatamento. O arrebatamento que Paulo falou não era nesse sentido de pessoas ir para a eternidade no corpo de carne e sangue. Não.
De maneira nenhuma. E nós já nascemos arrebatados, já fomos arrebatados em espírito. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Não se esqueça do like. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e também do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.